Oi, gente querida, que bom, hoje eu tô podendo gravar, esses dias eu tenho conseguido gravar e nós vamos para chamamentos, 26ª fagulha. Chamados existem para todos, o tempo inteiro. Todos nós recebemos algum tipo de chamado. E se a gente acredita que algumas pessoas são privilegiadas e outras não, e que esses chamados ocorrem uma vez ou outra por uma forma de revelação, a gente não está conseguindo perceber. Então lembra que nós estamos aqui caminhando um passo a passo. Essa é a 26ª fagulha. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Márcia Mêndola, sou psicóloga. E a gente está fazendo nesse canal uma reflexão, usando dessa obra Chamamentos, de Roberto Tranjan, que é para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual, para um despertar de consciência e entendermos o nosso propósito, qual o sentido da vida aqui, como realizar esse propósito. Então eu sugiro que você comece do início. Por quê? Porque existem processos, existe um fundamento que precisa ser trabalhado. Nós fazemos vários exercícios aqui, em cada capítulo que é chamado de fagulha. Então, hoje vamos falar sobre esses chamados que existem para todo mundo, né? E ocorre o tempo todo. Não é simplesmente naquele momento de uma revelação, como eu falei, num momento especial. Às vezes a pessoa descobre que está doente, e eu nasci de novo, né? A pessoa sofre um acidente e aí ela fala disso, não, nasci de novo, mudei minha vida. Esses acontecimentos, eles são extremos e eles fazem com que a gente desperte, né? Esse despertar de consciência que a gente está buscando fazer, sem precisar, obviamente, passar por um processo de dor, né? Um processo de adoecimento, um processo de crise profunda que abala todas as estruturas e que a gente vai precisar refazer, recomeçar e tal. O processo de autoconhecimento, ele nos permite evoluir, esse crescimento na vida, fazer boas escolhas, sem que haja necessidade de sofrimento. Né? O sofrimento, ele pode ser um aviso para o despertar, mas ele não é o que nos faz evoluir. Né? O que nos faz evoluir é a nossa transformação, a nossa conscientização, a nossa tomada de decisão, as nossas escolhas mais acertadas. Quanto mais acertado, né? Quanto mais certo, isso depende da lucidez que nós temos. Isso já estamos conversando sobre isso. Então, o que eu estou falando está baseado em outras reflexões. Então, essa lucidez que eu desenvolvo, ela permite que eu veja de forma ampliada, então, a ampliação da percepção, a tomada de consciência de outros elementos, eu consigo ver adiante e passo a saber aquilo que vai contribuir para a minha evolução, para a minha felicidade, para alcançar o meu propósito, e aquilo que não vai contribuir, aquilo que pode até atrapalhar. É nesse sentido que a gente caminha e o tempo, nós podemos perceber que a todo instante existe uma oportunidade.
Então ele coloca aqui a expressão, o tempo voa, o tempo voa, nossa, como o tempo passa rápido, né? Então lembra que a gente falou um pouquinho sobre a sociedade do desempenho e a sociedade do cansaço? Essa é uma expressão típica, a expressão o tempo voa, passa rápido demais, eu não consigo dar conta de fazer tudo que eu quero no tempo que eu disponho. Então nós temos um dia, 24 horas, mas existe a necessidade de dormir. E tem gente que fala exatamente por conta dessa visão da sociedade de desempenho, que a pessoa que alcança o sucesso é uma pessoa que está fazendo, está produzindo enquanto você está dormindo. Esse é o discurso usado, inclusive pelos coaches. Então, assim, não estou aqui fazendo crítica, não. Eu estou só apontando que isso é uma fala de uma sociedade de desempenho, de performance, em que você tem que mostrar alta produtividade e que se você dormir, né, você não está produzindo. Então, mantenha-se acordado, mantenha-se em atividade, mantenha-se fazendo, acontecendo, estudando, né, porque você vai se destacar entre outros aqueles que estão perdendo tempo dormindo. Só que a gente esquece que o quê? Dormir é essencial. É uma necessidade do nosso corpo. Caso contrário, você vai ter sucesso agora e o dinheiro que você conseguir agora, você vai pagar os médicos no futuro para você se consertar de todos os malefícios, né, da falta de cuidado. Então, presta atenção que o sucesso que a gente está falando, ele não deve se limitar a um aspecto, você se tornar famoso e endinheirado. O sucesso na vida, ele deve ser pautado nos aspectos morais e não materiais. E não de você ser uma pessoa famosa, né, uma pessoa importante, ter status. Porque isso não é o que traz a felicidade. Realmente não traz. Isso traz uma sensação interessante no início, né, de importância, que não se sustenta com o tempo. O que é que a gente vai precisar olhar nesse tempo que a gente dispõe, o que a gente está fazendo para se sustentar moralmente, para, ao invés de ter sucesso, ser feliz, realizar os nossos propósitos. Pode ser um propósito, podem ser vários, enfim. O que a gente tem feito? Como a gente está usando o nosso tempo? A gente está usando o nosso tempo correndo atrás de situações para conseguir as posses, né? Os bens materiais? Ou a gente está usando o nosso tempo para o nosso enriquecimento moral, interior, a nossa vida se tornar rica, né? Então eu gosto de separar, de falar a pessoa é endinheirada porque tem dinheiro, não necessariamente ela é rica. A riqueza a gente pode atribuir outros elementos, né? A riqueza intelectual, emocional, então ter amigos, ser uma pessoa rica quando a gente tem amigos, quando a gente tem carinho, recebe, né, atenção, cuidados. A gente é uma pessoa rica quando nós cultivamos valores morais. Então vamos lá. O tempo voa, passa muito rápido, porque eu me atribuí uma série de tarefas e eu sinto a necessidade, uma urgência de dar conta de fazer um monte de coisa. Inclusive, retirando as minhas horas de descanso, né? Como eu falei, quem está dormindo não está produzindo, está nesse discurso, tá, da sociedade do desempenho, é um momento em que você está perdendo tempo.
tá jogando tempo fora. E nessa competição, então, é uma condição altamente competitiva, né? Performática. Então, quem está se destacando como o melhor, os outros, então, nessa concorrência, o outro perde e o outro ganha. A gente sabe que é assim que a sociedade vive. Eu mesma já falei que eu estou fazendo obra na casa e eu peço orçamento para fazer a obra, desde o empreiteiro até o material que eu vou comprar. Então, eu estou agora fazendo o orçamento de terra, de grama, né? Porque eu estou fazendo um quintal ali, plantas e tal. E eu ligo para um, eu ligo para outro, vou perguntando quanto que é. E a minha ideia é ter o melhor produto pelo menor preço. Quem puder oferecer isso, eu vou contratar. Então, existe uma competição no mercado, né? Se a gente está oferecendo um serviço, a gente tem que agregar o valor à qualidade. Tem gente que busca baixa qualidade por um preço baixo, né? Então, quer pagar menos, não se importando com a qualidade. Tem gente que quer pagar menos, mas busca qualidade. Então, já tem um pouco mais de flexibilidade. E tem gente que pensa na qualidade, não importa o preço, e paga. Então, existe público, existe oferta para todo tipo de público. E isso gera a competitividade no mercado capitalista. Tá? Isso é como funciona o mercado capitalista. E se funciona na base da competição, funciona na base da performance, nós estamos também cultivando o cansaço, o esgotamento, a sensação de falta de tempo. Eu preciso render mais, eu preciso produzir mais, e esse tempo que eu tenho não dá conta. E também nós fazemos essa cobrança de eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso... enfim, tem pessoas que falam, essa vida não vai dar conta de todas as viagens que eu quero fazer, tudo que eu quero aprender. É isso mesmo, essa vida não vai dar conta. Por mais que você viva muito tempo, 80, 90, 100 anos, que a gente já está batendo essa margem, né? Será que dá para fazer tudo que a gente gostaria em 100 anos de vida aqui? Então não é, né? Não é para fazer. Se em 100 anos não dá para fazer tudo, então não é porque não é para fazer tudo, é para fazer aquilo que precisa ser feito. E com isso a gente precisa de discernimento, que é algo que a gente está trabalhando no livro. Discernimento para fazermos as escolhas certas. Tá entendendo? Tá entendendo como é que tem que ser a relação com o tempo? A relação com o tempo não é de exploração, mas a gente precisa aprender a fazer bom uso do tempo. O tempo tem que ser... a gente tem que viver nesse tempo aquilo que a gente precisa para alcançar aquilo que a gente se colocou, né, como uma meta de vida. O nosso propósito de vida também não é um propósito material. Então, essa é uma reflexão que a gente fez lá no início. Por quê? Porque morreu, tudo fica por aqui. Então, as aquisições que a gente deve ter são aquisições morais. Vamos aqui para mais reflexões do texto. Ele diz que quando ele pensa nos anos de vida que ele vai ter pela frente, a gente não sabe quantos anos de vida nós vamos ter a mais, né?
quantos anos, ou dias, porque sabe-se lá qual é o momento que eu vou ter que me despedir aqui, deixar o meu corpo e me despedir do planetinha. A gente tem a data de quando a gente chegou, mas não tem a data de quando a gente vai partir. E a gente faz um planejamento, né? Com alguma flexibilidade, né? Mas um planejamento pensando em mais alguns anos de vida. A gente cria uma expectativa de que vai viver 80, 90, 100 anos. Então, a gente diz também agora, né, com o avanço das tecnologias, a medicina, os tratamentos de saúde, a gente chega aos 50 anos, como eu cheguei, dizendo que chegou na metade da vida. Isso é bacana, porque início do século, vamos lá, início do século passado, né? Eu estou falando em pensar em 100 anos. Vamos dizer 100 anos, quantas mudanças? Quem vivia no início do século passado pensava em termos de 60 anos, 50 anos já está velho, 60 anos, né? Já estava para o final da vida, viver até os 70 era a estimativa de vida. Agora nós falamos de uma estimativa de vida de 90 a 100. Então é esse o parâmetro que a gente acaba usando para pensar quantos mais anos eu tenho por aqui para poder realizar aquilo que eu quero realizar, que eu tenho que realizar. Mas sabendo que se tudo que eu quero fazer, o tempo que eu disponho, que a gente imagina, isso é imaginação, lembra? Fantasia e imaginação, a gente imagina que vai ter de vida aqui no planeta, ainda assim não dá conta da gente fazer. De certa forma, a gente já sabe que não vai dar, mas com essa estimativa, a gente pode selecionar. Tem que ter critério para poder fazer uma seleção. O que é que você quer fazer? No tempo que te resta de vida aqui. Claro que isso é imaginado. Isso é uso de uma imaginação. Eu vou viver aqui mais uns 20 anos, mais uns 30 anos, mais uns 40 anos. O que eu faria? Agora, coloque para pertinho aquilo que é fundamental, essencial para a sua vida. Não dá para deixar para 40 anos, 50 anos à frente, aquilo que a gente poderia estar fazendo agora. Então, isso é um critério. A gente tem que estabelecer os critérios para poder usar bem do tempo. Então, já que a gente não vai fazer tudo, o que é que a gente tem que fazer? O que a gente quer fazer? E aí ele faz um contraponto. Da mesma forma que a gente sente que falta tempo, a gente também pode olhar o tempo, a vida que a gente está aqui, o tempo disponível, como um tempo sem fim. E parece paradoxal, né? Mas está faltando tempo, mas eu tenho todo o tempo do mundo? Como assim? Né? E aí ele diz, nessa parte, levantar pela manhã e não ter o que fazer está longe de ser o melhor dos mundos, mas a quem padeça de tal sofrimento, levando a vida a esmo em infinita desocupação. Ele também coloca essa visão. Se a gente se coloca na relação com o tempo de muitos afazeres que não dá tempo para fazer tudo, existe aquela pessoa que
tem uma relação com a vida e com o tempo em que não utilizam para fazer aquilo que deveria fazer. Então o tempo passa e a pessoa não se ocupa. Isso é outra situação. Mas quando ele fala, né, de ter esse outro sentimento, de que a gente tem todo o tempo do mundo, voltamos para a mesma pergunta. A pergunta não altera. Como usar da melhor forma o tempo que nós temos? Posso ter uma perspectiva, uma percepção de que me falta tempo. Posso ter uma percepção de que o tempo me sobra e eu uso pouco, né? Eu faço pouco nesse tempo que eu tenho, então eu tenho muito tempo. Também tem, né, lembrando a música, né, agora me veio aqui o Renato Russo, né, temos todo o tempo do mundo. Por que nós temos todo o tempo do mundo? Principalmente se a gente pensar nos jovens. Os jovens têm essa visão de que eles vão viver muito ainda. Eu tenho 20 anos, eu vou viver muito pela frente. Para que eu vou me preocupar com isso agora? Né? Exatamente esse é o ponto que nós estamos falando. Nós temos uma expectativa de vida e a gente imagina em cima dessa expectativa, a gente cria, idealiza, né, que vai viver de tal forma, que vai fazer tais coisas. Daqui a 10 anos eu vou fazer tal coisa, então eu vou fazer... 20 anos, eu vou fazer uma faculdade, depois eu vou fazer isso, depois eu vou viajar, depois eu vou me casar, depois eu vou ter... Não sei se o jovem hoje em dia pensa muito nisso, não. Mas, como é que é a nossa relação com o tempo? A gente vai precisar lidar com isso, olhar para isso, entender essa relação, porque uma parte está ligada a essa impressão que nós temos, né? Essa expectativa de vida. Tem gente que fala, não vai me sobrar muito tempo aqui não, eu já estou mais para lá do que para cá, estou mais para voltar para onde for, né? Para quem acredita numa vida após a morte, e aqui nós vamos colocar isso em cena, né? Nós falamos de Deus, nós falamos de um sentido de vida em que somos seres que estamos num corpo e temos um propósito aqui, determinado tempo, e temos que usar desse tempo sabiamente para poder realizar aquilo que está aquilo, não quero dizer programado, mas sim, está programado, mas aquilo que está reservado para nós, né? Entendendo de uma inteligência que a gente falou, né? De Deus, uma inteligência suprema, uma inteligência que permitiu, organizou essa vida para que a gente pudesse estar aqui e realizá-la. Então, existe um sentido, existe um propósito, existe uma missão. A gente precisa tomar consciência. Então, de novo, não há como fugir desse caminhar. Se a gente foge desse caminhar, a gente caminha pela ilusão, a gente caminha pelo anestesiamento. Eu estou lendo esse livro aqui. Esse vídeo, esse nosso vídeo, ele está em 2 canais do YouTube. Por isso que eu não estou dando enfoque, eu estou dando enfoque mais de autodesenvolvimento, né, de uma reflexão, de um autoconhecimento, e menos espiritualista, mais
A gente considera isso, porque essa é a minha visão de mundo. Então, eu não posso me apartar dessa consideração, dessa visão de mundo. Então, o que eu trago são reflexões em cima de obras que considero, que parte dessa perspectiva. Esse livro aqui, da Ana Teresa Camasmi, já vou apresentar aqui rapidamente, mas depois eu vou gravar um vídeo só para apresentar. Caminha que a vida te encontra. É um lançamento recente dela, é uma psicóloga, ela foi minha terapeuta lá no Rio de Janeiro. Ela lançou esse ano, tá? E são reflexões espirituais para o autodesenvolvimento. Ela segue a mesma linha que eu, entendendo que nós precisamos fazer essa jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, que é o que nos leva ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, esta obra vai ficar no Reflexão Espírita do Dia. Eu não vou ler, não posso ler livro, é refletir a partir do que ela traz do estudo dela, das mensagens, dos exercícios. Também é um livro que é o mesmo propósito, é de autoconhecimento, que tem exercícios para a nossa reflexão. Então, ela é psicóloga, ele serve também para fazermos esse caminho, né? Esse caminho de trazer a espiritualidade, a psicologia, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, porque não dá para separar. É esse o processo. A gente precisa entender que a nossa conexão, né? Estamos falando de conexão, né? A nossa conexão, ela tem que ser com Deus, né? Com a divindade, com o Criador, com a inteligência suprema, conosco e com o mundo, com as pessoas. Então, não dá para sair desses três aspectos, tá? E são livros maravilhosos. Então, eu estou lendo. Então, esse aqui ainda vai levar um tempinho para fazer os vídeos, porque nós vamos terminar esse aqui primeiro, tá? Então, vamos voltar lá. Então, ele traz aqui uma citação também evangélica de Mateus, capítulo 9, versículo 32 e 38. E diz o seguinte: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, nessa parte da reflexão, é que ele diz do tempo que a gente tem, que a gente desperdiça. A gente tem a impressão de que o tempo passa rápido, que a gente não consegue realizar tudo o que quer, e tem aquelas outras pessoas que têm o tempo e não usam, né? Fica lá ociosas, desocupadas e tal. Nos dois casos, a gente tem um desperdício do tempo. Um porque está fazendo demais, outro porque está fazendo de menos. Mas, Márcia, eu estou fazendo demais e estou desperdiçando? Sim, você está desperdiçando porque se você não tem critério, você está fazendo muita coisa sem a necessidade. A pessoa que não faz as coisas que deveria fazer, ela está desperdiçando o tempo. Seja porque ela não faz, seja porque ela faz demais outras coisas. Entende? Então, não é o fato de você estar se mantendo ocupado o tempo todo que você está fazendo o que deveria fazer, que é cuidar de você, do seu desenvolvimento moral. Então, ele fala, não faltam os chamados. Essa é a parte que ele fala, que os chamados existem para todos. Não faltam os chamados. Nós estamos sendo chamados o tempo todo para fazer aquilo que nós temos que fazer, para aquilo que viemos fazer. O que você veio fazer aqui nesse mundinho? Não foi dormir, não foi se anestesiar, não foi ficar brincando, porque aqui não é um playground, aqui não é um parque de diversão, aqui não é um jardim de infância, aqui é para a gente crescer,
um crescimento espiritual, é um amadurecimento. Aqui é para a gente trabalhar na seara. Os trabalhadores são poucos. Por que Jesus falou que os trabalhadores são poucos? Porque nós não estamos trabalhando naquilo que deveríamos trabalhar. Nós fazemos muitas coisas ou poucas coisas daquilo que não é para fazer. Então, estamos desperdiçando o nosso tempo com atividades que não nos interessam para o desenvolvimento, que não é interessante para o nosso desenvolvimento. Então, nós somos chamados para aquelas atividades que são necessárias, que vai contribuir, essas atividades que vão contribuir para o nosso desenvolvimento. Então, tem situações aqui, por exemplo, cotidiana, né? Quem tem criança sabe, a gente pede para as crianças fazerem algumas atividades, adolescentes, a gente precisa estudar para a escola, para a prova, aquilo lá. E o que acontece? Se a gente não faz aquilo, ou então acha chato, eu não quero fazer essa coisa, eu quero me divertir, eu quero ver televisão, eu quero dormir, eu quero brincar, eu quero... Então tá, vamos organizar, disciplinar. Olha a palavra importante aqui, a gente não usa a palavra em vão. Disciplinar aquele tempo que nós temos para que a gente dê conta de se alimentar bem, de ter uma noite de sono tranquila, refaça as nossas forças, né? Ligar na bateria ali, recarregar. E aquele trabalho que é necessário. A gente precisa de trabalho para ganhar dinheiro, né? Sim, claro, nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, né? Acontece que é um ser no mundo, não quer dizer que a gente tenha que viver em função do mundo. A gente tem que usar os bens do mundo para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, como é que a gente vai se relacionar com o trabalho remunerado? E como que a gente vai utilizar o nosso tempo para as outras atividades, né? Família. Tem gente que trabalha demais, não tem tempo para a família, não tem tempo para educar os filhos. Como assim? Não está disciplinando o tempo e não está entendendo que faz parte, e muito importante essa parte, de cuidar da família, de olhar para os filhos, cuidar da educação dos filhos. E não é só a mulher, não. Eu estou falando da mulher porque, estatisticamente, no Brasil, a gente tem que as famílias, a pessoa, né, responsável pelo cuidado das crianças, então, o principal cuidador ainda é a mãe. Se o casal está resolvido com relação a isso, ótimo. Mas a gente precisa entender que está na hora dos pais começarem a participar, porque os filhos é do casal parental. Não estou falando do pai aqui, casal pai e mãe, mas não entendam mal. A gente tem as famílias hoje, né, com várias composições, então as pessoas que assumiram a responsabilidade de cuidar de uma criança, elas precisam, de fato, exercer esse cuidado. É isso. Então, nós somos chamados para fazer uma série de atividades. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Porque a gente acredita que, eu estou fazendo esse meu trabalho aqui, então eu já faço o suficiente. Eu já estou aqui fazendo a conta, eu estou atendendo pessoas, então eu ajudo pessoas e tal. Ou então, já ajudaram, não, agora já ajudei, como se a gente pudesse se aposentar do trabalho de auxiliar o próximo. Não existe isso, tá, gente? A gente aposenta do trabalho material, mas o trabalho de crescimento espiritual, a gente não se aposenta. A gente vai até o último dia, até o último instante aqui, tendo que olhar para esse lado. Isso é
disciplina, isso é discernimento, isso é a compreensão do nosso sentido de vida, tá bom? Então, nós precisamos elevar a própria chama, que ele fala, então, do chamamento. A nossa chama é interior, então nós precisamos elevar a própria chama enquanto se atende a um chamado. Um chamado é exterior, né? A nossa chama é interna. Então, é a melhor maneira de contribuir com o mundo e de fazer do tempo um bem supremo. Faça do tempo um bem supremo, para que você não sinta culpa nem arrependimento. Essa é a nossa reflexão da fagulha de hoje. Até a nossa próxima fagulha.